أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قبل أن أصل إلى نقطة نكبة الأندلس أعرض صفحة من التاريخ لا بد أن نتعرف عليها. لماذا برزت أوروبا وهي أمة جاهلية لأنها لا تحكم بما أنزل الله، والله هو الذي قسم هذا التقسيم. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجعل الحكم نوعين اثنين، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. فكل بقعة في الأرض وكل أمة في الأرض لا تتحاكم إلى شريعة الله فهي تتحاكم إلى شريعة الجاهلية. وأوروبا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, com você, Sheikh Rodrigo. Hoje eu gostaria de falar de um grande pensador islâmico, um grande intelectual do mundo muçulmano. Ele nasceu no Egito em 1919 e faleceu em Meca, na Arábia Saudita, em 2014. Esse grande pensador intelectual muçulmano, o nome dele chama-se Muhammad Qutb. Ele estudou a princípio, letras, na faculdade de letras, língua inglesa, depois estudou filosofia, se especializou também em pedagogia, em sociologia, onde fez os estudos, mestrado, doutorado, tudo na área das humanas. Até que em 1940, ele com 21 anos já tinha se formado e já começou a lecionar e estudar ao mesmo tempo, Bom, esse grande Muhammad Qutb, ele escreveu inúmeros artigos, traduziu muita coisa do inglês para o árabe, que até então o mundo árabe muçulmano não conhecia. Ele foi um dos primeiros críticos do darwinismo cultural. Pois é, já ouviu falar? Procura o que significa isso no Google, no YouTube, ali, darwinismo cultural. Ele traduziu alguns ensaios do darwinismo cultural do inglês para o árabe. E foi crítico, claro, do darwinismo, Ele notou que todo o sistema de ensino no Egito até então, e por seguinte, no mundo árabe, no mundo muçulmano, todo o sistema de política pública, de pensamento, todo ele veio da Inglaterra e da França. E por vir da Inglaterra e da França, por seguinte, ele segue princípios, valores positivistas, valores liberais, do liberalismo filosófico, corrente de filosofia do liberalismo. Atrás disto, do liberalismo, vem o iluminismo, alguns valores, alguns conceitos que chocam-se totalmente com o Islã. Então ele veio trazer isso à tona para a comunidade muçulmana, escreveu vários livros, vários artigos, dando a resposta islâmica sobre isso. Então ele foi um grande crítico literário, um filósofo, um sociólogo chamado Muhammad Qutb. Alguns dos seus livros que ele escreveu, alguns títulos, isso está tudo em árabe e se encontra também em inglês. Estudos da psicologia humana, sistema de educação islâmica, a arte no Islã. É um livro fantástico chamado A Arte no Islã. Tem um livro que ele escreveu em 1965, chama-se A Ignorância do Século XX. Ele tem um livro chamado também O Ser Humano entre o Materialismo e o Islã. Ele tem um outro título legal, chama-se Por Dentro da Sociedade. Esse Por Dentro da Sociedade, ele é um livro que ele escreve sobre como que é a sociedade europeia. Isso em 1950, pós-guerra, pós-segunda guerra, como que eles vivem a religião deles, Então ele fala outro livro chamado Movimentos Ideológicos e Contemporâneos. Tem um livro chamado Conceitos e Valores que Devem Ser Revistos, analisado. Ele tem um livro fantástico chamado Como Escreveram a História do Islã. Esse livro trata do orientalismo, como que o Ocidente, quer dizer, Europa, França, Inglaterra, Estados Unidos também, como que eles olham para as religiões, como que eles olham para o Islã e como que eles escreveram a história sobre o Islã. Depois ele escreveu outro livro chamado A Interpretação Islâmica da História.
a interpretação islâmica da história. Depois tem um livro chamado Iluminismo versus Islã, os muçulmanos e a globalização, orientalismos e Islã. E ele tem um livro chamado Conjecturas sobre o Islã, que foi traduzido, que em árabe esse aqui é o Shubuhat Hawla al-Islam, que é um livro fininho, né? E esse livro foi traduzido em português, para o português, do nosso saudoso e querido professor Samir Al-Haik, que traduziu a maior parte dos livros em português. Ele traduziu esse livro em 1990. Aqui é a capa do livro, que foi traduzido, eu não sei porquê, Islã, a religião mal compreendida. Aqui, ó. O Islã, a religião mal compreendida. É um livro fininho, né? Bem bom de ler. Olha só os assuntos que falam no livro. Interessante. Esgotou a religião sua utilidade? Islã e escravidão, o Islã e o feudalismo, o Islã e o capitalismo, o Islã e a propriedade privada, o Islã e o sistema de classes, o Islã e a mulher no Islã, o Islã e a concepção de punição, o Islã e a civilização, o Islã e o reacionarismo, a religião e a repressão sexual, o Islã e a liberdade de pensamento, religião, ópio do povo, o Islã e o idealismo, o Islã e o comunismo. Depois ele termina com um assunto chamado Qual é o Caminho? Esse livro ele tem 286 páginas, é um livro interessantíssimo para as pessoas terem, lerem e questionarem. Claro que foi escrito por um ser humano, por um sábio. Pode ter algumas contradições, como outros livros também tem. Mas isso você pergunta para um sheik, para alguém que já conhece o assunto do livro, né? Bom, onde eu encontro este livro? Infelizmente esse livro não se encontra mais. Infelizmente, se encontra em alguns sebos, tu encontra alguns sebos, tu encontra pela internet no site chamado Estante Virtual. Esse livro foi o Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, em São Bernardo do Campo, que distribuiu, né? Você encontra essa mesma edição, tá bom? Em alguns sebos, na Estante Virtual. É um ótimo título, O Islã, a religião mal compreendida, que é uma leitura fantástica, e o Dr. Muhammad Qutb, ele faleceu na realidade em 2014. Eu, alhamdulillah, em 2006 tive a oportunidade ele morava em Meca, no bairro Al-Awali, morava em Jeddah na realidade, mas tinha casa em Meca, e fomos visitá-lo, mas ele estava muito doente, só deu para cumprimentá-lo e falar que a gente era do Brasil, etc, mas não deu muita, não tinha ainda essa ideia que eu tinha de hoje de compreender e de passar religião. Que Allah tenha misericórdia do grande sábio Muhammad Qutb, rahmatullahi alayh, wa la jami' ulama al-muslimin. Então esse aqui é o livro Shubuhat Hawla al-Islam. É um avião que está passando aqui, a saber do livro também, ok? Até mais, salam.